Livro de Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 17. Marcos, capítulo 16, versículo de número 17. Nosso tempo avançou bastantão. Então, vou dizer para você, eu vou pregar aqui, vou falar mais ou menos aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu precisaria, de fato, muito tempo, mais tempo, para poder discorrer tudo aquilo. Mas eu sei que lá na célula, você vai lá na célula, compartilha o que você aprendeu hoje, um outro irmão compartilha com você, você pode também depois pesquisar na tua casa um pouco mais, saber um pouco mais, conhecer um pouco mais, para contribuir melhor lá na célula, amém? Marcos capítulo 16, o versículo 17, aliás eu vou ler, a gente sempre leu aqui, né? Desde o versículo 15 a gente já conhece bem, Deus já falou tantas vezes com a gente através desse versículo. Diz assim, ó: e disse-lhes, aqui é Jesus falando aos discípulos, pouco antes de subir aos céus, ó: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E agora a parte que nos importa hoje, versículo 17, que é a continuação. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, o Senhor Jesus disse, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. E o 19 ainda, ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E o versículo 20, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém? Amém? Não vou ler de novo. Feche teus olhos. Pai, fala conosco agora, Espírito Santo. Guia-nos, meu Deus, pela tua palavra. Leva-nos, Pai, neste tempo, neste momento de reflexão, neste tempo, Deus, em que o Senhor nos ensina. Nós estamos prontos e preparados. Fala conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, fica tranquilo aí. Até meia-noite nós estamos em casa, amém? Glória a Deus. Olha aqui, irmão. Deus falou comigo sobre o sacerdócio de todos os crentes. Eu até busquei alguns versículos mais teológicos, algo mais aprofundado. Mas quando eu cheguei aqui neste texto, eu disse, está aqui. Está aqui o que Deus quer. Está aqui registrado nesses últimos momentos de Jesus aqui nessa terra. Eram os últimos momentos de Jesus como homem aqui. Ele estava prestes, já havia terminado todo o seu trabalho. Ele já havia anunciado o evangelho, ele já tinha discipulado os discípulos, já tinha os enviado, já tinha morrido na cruz, já tinha ressuscitado, já tinha ficado aproximadamente 40 dias, mesmo ressuscitado ainda, aparando as arestas, acertando algumas coisas, e então prestes a subir aos céus, Jesus fez o que nós chamamos de comissionamento. Ele deu uma missão, Jesus passa aqui, dá aos discípulos, e não só aos discípulos, mas a toda a sua igreja, uma tarefa. Jesus traz a grande comissão. Momentos antes de subir aos céus, Jesus comissionou a sua igreja, liberando-lhe grande poder e instituindo o sacerdócio de todos os crentes. Olha aqui, irmão. Jesus começa falando para os discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Mas esse ide, irmão,
A tarefa que Jesus nos deu, aquilo que Ele nos dá a fazer, não é apenas um trabalho enfadonho, não é um trabalho cansativo, não é apenas um trabalho desgastante. Porque talvez alguns não sabem, não prestaram atenção, não compreenderam que Jesus não estava apenas dando uma missão, Jesus estava aqui dando toda a competência e capacidade necessária para que a igreja executasse a missão que Ele tinha dado. A coisa mais importante aqui sim é a missão. Mas eu quero chamar a atenção hoje para a ideia de que Jesus disse, e nós lemos todo o texto, Ele decide por todo mundo pregar o evangelho, mas Ele disse, vocês não estarão sozinhos, e mais ainda, Ele colocou à nossa disposição todo o seu poder, porque Ele disse, em meu nome farão sinais e maravilhas. No outro dia Jesus disse, aqueles que creem em mim farão as obras que eu fiz, e disse ainda, maiores ainda farão. Portanto, Jesus não apenas chamou um monte de gente e colocou no mesmo lugar, ensinou algumas palavras, deu uma Bíblia para colocar debaixo do braço e disse, vai, sofra e deixe algumas coisas e abandone algum estilo de vida e tenha uma vida triste, talvez, sem graça, embrutecido pelo evangelho. Não. Essa palavra de Jesus para os discípulos, eu talvez possa ver os olhos de Jesus brilhando e os discípulos também. Porque Jesus, Ele estava entregando uma missão, e junto com a missão Ele disse, em meu nome, todos os céus em meu nome, tudo que vocês precisarem em meu nome, estou-lhes dando todo o poder em meu nome, expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, farão coisas extraordinárias. É o poder de Deus disponível para a igreja do Senhor aqui nessa terra. Oh, é uma coisa doida. Olha, Jesus disse, expulsarão os demônios. Eu já vou entrar na mensagem. Expulsarão os demônios. Perdi aqui. Falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes. Aconteceu com Paulo. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e os sararão. Irmão, Jesus não nos chamou apenas para fazer obras sociais, embora está no DNA da igreja. O que Jesus nos deu, o que Jesus deu para a igreja, e para os discípulos, e eu preciso, se o Espírito Santo me permitir, fazer com que nós compreendamos que este chamado, Jesus estava aqui instituindo o sacerdócio de todos os crentes. Porque Ele começa aqui dizendo que aquele que criou estes sinais seguirão aos que? Ao pastor. Esses sinais seguirão aos os diáconos e diaconisa. Estes sinais seguirão aos líderes de célula. Estes sinais para os vice-líderes. A partir do vice-líder já pode. Esses sinais seguirão aos que crerem. Estou dizendo para você nessa noite que todo o poder de Deus, através de Jesus Cristo, está disponível para todo aquele que crê. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Estes sinais seguirão aos que crerem.
Jesus deu uma comissão para a igreja e para toda a igreja. Ele disse: ide e pregai. Ele não estava dando ordem para apenas os maiorais, ou apenas os apóstolos, ou apenas aqueles com chamados específicos, não. O ide de Jesus é para toda a igreja, o ide de Jesus é para todo aquele que crê. Mas o poder disponível para curar os enfermos, para sarar os doentes, para expulsar os demônios, também está disponível para todo aquele que crê. Dá uma olhada na tua mão assim, olha para a tua mão. Você sabia que Jesus pode usar você com essa mão que você tem aí? Você vai impor essa mão que você tem aí sobre um doente e ele vai ficar curado. Mas não é porque eu estou dizendo não, irmão, porque a Bíblia está dizendo: e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Quando Jesus nos chamou para a visão celular e trabalhar com células, eu tive um pequeno conflito e depois ele sarou o conflito do meu coração. Deus está levantando uma igreja, um exército de homens e mulheres, servos do Senhor, aqueles que creem. E Ele vai enviar pelas ruas e pelas casas e pela cidade toda para expulsar os demônios, para curar os enfermos, para libertar o mundo oprimido. E Ele está chamando você. Não precisa ser pastor, não precisa nem ser o líder de célula. É claro, tem que ter o líder, mas não precisa. Jesus disse: todo aquele que crer, os sinais seguirão todos aqueles que creem. Jesus estava transformando todos os crentes em sacerdotes do Senhor, ministros do Senhor. O próprio Jesus está dizendo: em meu nome farão estas coisas. Existe um chamado de Deus para você. Existe um chamado de Deus para todos os crentes. Existe uma ordem de Jesus para todos os crentes: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Essa ordem, essa determinação, e o poder é para todos os crentes. Todos. Como é que faz para viver isso? Então por que não acontece? É aqui que não vamos ter muito tempo. Mas 3 destaques, 3 coisas que eu quero destacar. E a primeira delas, eu já falei alguns dias aqui, e está bem explícito no texto, quando Jesus disse: estes sinais seguirão aos que crerem. Não precisa ser pastor, não precisa ser líder de célula, não precisa ser do diaconato, não precisa ter cargo nenhum na igreja, mas precisa crer. Tem que crer. Precisa ter fé real, verdadeira, genuína. A fé que move montanhas, ou a fé que move a montanha do orgulho que está no meu coração. A fé que transforma o homem e o faz um novo homem, com novas atitudes, com uma nova postura, com um novo jeito de ser. Porque quando nós cremos, e cremos de verdade, então a palavra de Deus, que é aquela que nós adotamos como fonte de fé e regra de atitudes e de ação, ela começa a trabalhar em nós, ela provoca uma mudança profunda, real e permanente, porque a fé, ela transforma. Uma fé transformadora, eu digo uma fé visível. Como que assim, pastor? Fé visível? Quem tem um celular aí? Está com o celular? Pega o celular na mão, levanta assim, quero ver. Ou uma Bíblia, quem tem Bíblia, levanta. O que você tem na mão aí? Quem tem Bíblia, levanta a Bíblia. Isso. Quem tem celular, levanta o celular aí. Isso. Me mostra a tua Bíblia, eu quero ver. Me mostra.
Me mostra teu celular para eu ver. Isso, agora me mostra a tua fé que eu quero ver. Ué, cadê a fé, irmão? Mostra a fé para mim. Cadê a fé? Você não tem fé? Como que pode uma fé visível? A fé é abstrata, você não pode mostrar para ninguém, dizer, eu tenho fé, a não ser o nosso Deus, que consegue ler a intenção do coração, Ele sabe de verdade. Mas a fé visível é aquela fé que se revela através das atitudes. Uma fé que se revela através da obediência. A fé se revela na obediência, porque atitudes valem mais do que palavras. O sacerdócio é para todos, mas apenas se manifesta pela fé. Estes sinais seguirão aos que crerem. Eu creio que Jesus morreu na cruz para me salvar. Ele me salvou, me tirou do pecado, me tirou do domínio da morte, me deu uma nova vida. Tudo que eu tenho é dele, tudo que eu possuo é dele, a minha vida é dele. Eu sei que ele veio para salvar o pecador. Eu entendo que ele me chamou para uma grande obra. Eu sei que ele me capacita. Eu acredito no poder de Deus. Então eu me apresento disponível. Porque tem que crer. Ninguém se apresenta disponível ao Senhor para ser usado por Ele se não crer. Olha aqui, irmão. Na verdade, muitas vezes nós negamos e fugimos porque não acreditamos. Estava assistindo um filme, quem já assistiu aquele filme do Paulo, o apóstolo de Cristo? Eu assisti a metade, outra metade, ele dizendo, não deixou eu dormir, não deixou eu assistir, aliás. Ela não deixou eu assistir, porque daí ela não me acordou. Aí eu dormi, estava cansado. Mas quando começou o filme, a gente vendo lá a perseguição dos cristãos e Nero, aquele louco, queimando os crentes para virar lanterna de noite. Botava num poste no meio da rua e tacava fogo nos caras vivos mesmo para iluminar a rua só, para iluminar a rua. E a perseguição e os caras escondidos e Paulo na prisão. Eu falei, mãe do céu. Aí ela falou assim, Senhor, assistindo ali, ela fez uma oração. Ela falou, Senhor, obrigado, porque o Senhor me fez nascer nessa época e não naquela. Se nós nascemos naquela, o que nós fazia, amor? Nós fugia. Falei, não, tem que ficar firme. Não, mas se até Pedro negou, com quem sou eu? Se até Pedro, carpiu o gato, quem sou eu? Isso é verdade, a gente é uns crentes chuchu mesmo. Maria vai com as outras. Quando a chapa esquenta de verdade, quando a coisa fica séria de verdade, aí que a gente sabe se crê ou se não crê. E tem momentos que Deus nos coloca na prova, que é para provar se crê ou se não crê. Porque a maturidade cristã, ela se revela no meio da prova. É quando eu resisto. É quando eu permaneço. É quando a situação está crítica. É quando eu estou correndo o risco da própria vida. Que é uma das situações mais desesperadoras. Esses sinais seguirão ao que crê. Porque aquele que crê confia. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. E a hora que o crente dá uma de irmão Lázaro, né? Estou passando pela prova, dando glória a Deus. Às vezes a gente nem dá glória a Deus, que está tão difícil. A gente só quer chorar. Mas chorar pode, irmão. Né? Lembrei da... Chorar pode. O que não pode é desistir. Estes sinais seguirão aos que creem. Não precisa ser pastor, não precisa ser diácono, não precisa ser obreiro, não precisa ter carteirinha, não precisa ser líder de célula, não precisa ser vice-líder de célula, não precisa ser um anfitrião, mas precisa crer. Aquele que crê. E depois ele diz, em meu nome, o nome de Jesus, bem rapidinho.
O nome de Jesus, o que é? Todo mundo usa o nome de Jesus como se fosse uma palavra mágica, né? Do pirilim-pim-pim. Aliás, o crente feiticeiro adora isso. O feiticeiro é aquele que quer grandes resultados com pouco ou nenhum esforço. Então ele pega um livro de feitiços, ele treina uma frase, alguma coisa, e fala só uma frase, uma palavra mágica qualquer, e acontece um monte de coisa só falando uma palavrinha, uma delícia. Isso que ele quer. Aí o crente feiticeiro, ele diz o nome de Jesus. Nome de Jesus vai dar certo. Mas ele não quer se esforçar. Em nome de Jesus agora vai mudar. Em nome de Jesus, um dia eu vou ter um certificado daquele. Em nome de Jesus. Mas não vem na escola, o miserável. No dia que chove, não vem. No dia que fica frio, esfriou o crente. Só é quente no calor, é que nem lagarto. Só está quente se está no sol. Se tiver sol, está quente. Saiu do sol, esfria. Mas em nome de Jesus. Como se fosse uma palavra mágica. Mas não era disso que Jesus estava dizendo, irmão. Quando Jesus chamou os discípulos e disse em meu nome. Primeiro falou, aqui é sequencial, ó. Aquele que crê. Então falou, aquele que crê pode ir em meu nome. Aquele que crê, quando ele fala para o demônio, saia, é como se o próprio Jesus estivesse dando a ordem, saia. Porque Jesus disse, aquele que crê em meu nome, expulsará os demônios. E quando eu olho para o demônio e eu falo, em nome de Jesus, saia. Ele não tem outra alternativa a não ser sair fora dali, porque não é o Eduardo. Quando ele olha para o Eduardo, ele não vê o Eduardo. Porque o Eduardo é só o servo. O servo está transmitindo a ordem do Senhor. Ele não obedece ao servo, ele obedece ao Senhor. Em nome de Jesus. Eu vou em nome de Jesus porque eu faço parte do exército dele. Eu vou em nome de Jesus porque eu fui mandado por ele, eu fui comissionado por ele. Eu estou aqui em nome de Jesus, eu prego em nome de Jesus. Ele me chamou e me deu a ordem, vai ide por todo mundo pregai o evangelho. Em nome de Jesus. Como nos tempos antigos o rei fazia um edito, e ele dava para o apregoador, eu não lembro o nome do cara que fazia isso. Ele assinava o edito, o rei assinava o edito e colocava a marca do anel dele. Ele pegava aquele papel, botava debaixo do braço, saía de cidade em cidade. Então ele subia em um lugar alto, em nome do rei, a partir de hoje, os impostos vão ficar mais baratos, vai ficar mais caro. O arauto, não lembrei o nome. O arauto do rei chegava e anunciava as coisas que o rei tinha pedido que ele anunciasse. E se alguém duvidasse, olhava, mas quem é você? Eu sou o arauto do rei, como você pode provar? Então ele puxava a sua carta e dizia, está aqui, o rei me mandou, está assinado, está aqui a assinatura dele, está aqui a marca do anel dele, eu estou aqui em nome do rei, vocês têm que obedecer. E todos obedeciam. E quando nós somos do reino de Deus, quando nós pertencemos ao reino de Cristo, ingressados pela fé através da morte de Jesus Cristo no Calvário, quando nós nos movemos em nome de Jesus, o inferno pode se levantar. E quando ele perguntar de onde sai a tua autoridade, você pega a tua carta e diz, está aqui, porque Jesus disse, aquele que crê em meu nome expulsarão os demônios, e ele tem que sair, porque eu estou aqui em nome de Jesus. Aleluia. Não precisa ser pastor. Não precisa ser líder de célula. Não precisa ser diácono, diaconisa. Não precisa ser o vice-líder. Mas precisa crer. Aquele que crê em meu nome, em nome de Jesus. Os que creem são comissionados como enviados de Deus, com poder para ordenar em seu nome. Em nome de Jesus, doença, saia. Em nome de Jesus, enfermidade, seque.
não é o Eduardo. A ordem veio de cima. E o terceiro, coisa bem importante, que está aqui no versículo 20, depois que Jesus deu a ordem e os mandou, e a Bíblia diz, e eles tendo partido, eles foram, pregaram por todas as partes. Olha aqui, irmão, olha aqui para mim. Essa é a minha parte e a tua. Primeiro, partir. Você está vindo agora, nem tinha prestado atenção. E fazer ação, atitude. E eles partindo, os discípulos foram, aceitaram o chamado. E andaram e foram, eles partiram, então o que eles fizeram? Pregaram. Essa é a nossa parte. É crer, receber o comissionamento, ir e pregar. E olha aqui, irmão, que interessante. Porque depois eles assim, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. Eles foram e pregaram. Eles iam e faziam, mas quando eles foram, iam e faziam, não iam sozinhos, porque a Bíblia diz que o Senhor, que já havia subido aos céus, cooperava com os discípulos, e continua dizendo assim, e confirmando a palavra com sinais que se seguiam. Se não tem sinal, irmão, se a nossa pregação é apenas falação, então nós temos que rever alguma coisa. Porque falar até papagaio fala. Aliás, eu digo que o mundo está farto das nossas pregações. As pessoas não suportam mais ouvir pregações. Todos os dias elas pegam o celular, ela abre, liga a televisão, entra no Facebook, alguém está pregando. Aí ela sai de uma página, então tem outro pregando. Ela rola, tem mais um pregando, e outro aqui pregando, e pregando, e pregando. E ela não aguenta mais. Tem pregação para todo lado, de todos os gostos, de todo jeito. Porque só a pregação não resolve. O que resolve é o que a Bíblia diz aqui, são os sinais que são operados durante ou após a pregação, pela ação e o mover do Espírito Santo de Deus, que coopera com aqueles que creem. Cooperando o Senhor. Por isso que Paulo, grande pregador, o maior escritor da Bíblia Sagrada, segundo a meu próprio olhar, ele um dia disse, porque a minha pregação não ficou presa, não se baseou apenas em palavras persuasivas de conhecimento humano, ele disse, mas em demonstração do Espírito e de poder. Os sinais seguem aos que creem. Não precisa ser pastor. Mas se você quiser, claro, se Deus tem um chamado, seja. A Bíblia diz que quem deseja o episcopado, boa coisa deseja. Não precisa ser líder de célula, mas é óbvio. Se Deus plantou no teu coração, então faça as escolas, se prepare, estude mais, conheça mais de Deus, da Bíblia, procure saber tudo e venha a ser um líder de célula, porque nós estamos precisando, mas não precisa. Não precisa ser um vice-líder de célula, mas se você sente no coração, conversa com o teu líder e diga, eu quero ser um parceiro, eu quero estar junto, eu quero caminhar, eu quero cooperar, eu quero colaborar, eu quero ser útil. Não precisa ser um anfitrião, mas se sentir no coração, chame o teu líder e diga, na próxima célula, quando multiplicar o poder de Deus que está disponível em mim, eu quero que seja também na minha casa, eu quero ver Jesus curando vidas na minha casa, eu quero ver Jesus transformando as pessoas dentro da minha casa, o meu lar vai ser um lugar de salvação, eu quero, venha e seja. Não precisa de um cargo, mas precisa crer. Em meu nome, estes sinais seguirão aos que creem.
Deus quer fazer sinais e maravilhas através de você. Não é o teu líder, é você. Mas é preciso crer. Fica de pé em nome de Jesus. O Senhor os ajudava e pelos sinais provava que a mensagem deles era verdadeira. Pelos sinais. Nós somos, preste atenção nessa frase, nós somos sacerdotes do Senhor, nós todos, a igreja do Senhor, comissionados por Ele, munidos do grande poder de Deus que nos é outorgado através da fé em Cristo Jesus, para levar salvação ao mundo perdido. Feche teus olhos. Deus tem salvação para este mundo, Ele conta com você, crente. Pastor, mas eu sou pecador. Mas Jesus morreu na cruz pelo pecado. Se arrependa e seja perdoado. Pastor, mas eu não sei falar direito. Esses sinais seguirão aos que crerem. Falarão em novas línguas. O Senhor vai te dar uma palavra para você falar. O mesmo Deus que comissiona, o Deus que comissiona é o mesmo que capacita. Você acha que Deus ia te jogar numa fria? Você acha que Deus ia pegar a igreja dele e jogar numa fria? Ele diz, vai, mas o meu poder vai junto. Ide por todo mundo e o poder vai com vocês. Em meu nome, grandes coisas acontecerão. Em meu nome, sinais e maravilhas.